Olá, sejam todos bem-vindos ao Podic, o podcast que conecta alunos e professores na emocionante jornada das pesquisas de alfabetização, iniciação e educação científica, realizado pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica. E nós estamos gravando esse episódio durante a 10ª edição da FEBIC. Isso mesmo, são 10 anos de Feira Brasileira de Iniciação Científica. E para você acompanhar este e outros episódios do Podic, basta acessar o nosso canal do YouTube. Isso mesmo, busque lá FEBIC. Eu, Marco Silva, professor de matemática e pesquisador, desejo junto com você compreender, com base nas reflexões que aqui serão apresentadas, um pouquinho mais a respeito do pensar, do fazer e do divulgar projetos de alfabetização, iniciação e educação científica em todas as escolas brasileiras. E nós hoje contamos com 3 estudantes, isso mesmo, que vieram de suas respectivas cidades apresentar os seus projetos. E nós estamos aqui no Podic para conversar um pouquinho com cada um, entender um pouquinho do seu projeto, falar um pouquinho dos seus orientadores, das dificuldades e assim por diante. Eu quero começar apresentando a Alicia Luizzi de Oliveira Pastana, tem 16 anos, é estudante do curso técnico integrado em mineração no Instituto Federal do Amapá, atualmente no 2º ano. Com seus projetos, conquistou o 1º lugar no painel Meninas na Ciência do Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação e participou de feiras como a FEBRACE 2025 e a 9ª FEBIC em 2024, onde recebeu o 1º lugar IBIC de excelência em iniciação científica. Alicia, muito obrigado por estar aqui junto conosco. O prazer é meu pela oportunidade, por falar ainda mais sobre algo que eu amo, que é fazer ciência. Eita, coisa boa! Quero também apresentar o Agnaldo Valeriano Francisco, natural de Castelo, é isso? Sim. Espírito Santo, cursou o técnico em Internet das Coisas no CET. Pronunciei correto? Sim. Emílio Nemer, e atualmente está concluindo o curso técnico em contabilidade na mesma instituição. Representa o CET Emílio Nemer com o projeto O Aprimoramento do Sistema de Distribuição de Água no município de Castelo, Espírito Santo, através de sensores integrados. Também cursa Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Multivix e atua há 12 anos no setor de telecomunicações, sendo hoje analista de suporte e redes em um provedor de internet. Agnaldo, muito obrigado por fazer parte desse momento conosco. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a primeira FEBIC que a gente vem representando o Estado. É lá uma escola pública, o CET Emílio Nemer, é uma escola totalmente técnica, e como a nossa colega Alicia falou, é muito bacana, a gente poder estar mostrando o nosso projeto. Ele foi campeão também, eu acabei nem colocando aí, mas ele ganhou um campeonato nacional ano passado no TBR, que é um campeonato de robótica, mas projeto científico. Ganhou também o estadual, e foi isso aí que foi uma porta agora para a FEBIC, Eita, coisa boa! E o André Erci Fraita, tem 17 anos e é estudante da escola SESI, de referência em Joinville. Está participando pela 2ª vez da FEBIC, desta vez como convidado do Podic. Olha só que coisa chique. É pesquisador na área de ciências humanas, desenvolvendo um jogo sério para ensinar sobre mudanças climáticas. Além desse projeto, já integrou equipes de robótica e desenvolveu outros trabalhos educacionais, sempre com foco em unir ciência e aprendizado. André, muito obrigado por estar aqui junto conosco.
Agradeço, Marco, é um prazer também estar aqui representando a cidade de Joinville, que esse ano recebe a FEBIC com braços abertos, claro, e é um prazer maior ainda para mim representar a minha escola e todo o estado de Santa Catarina, com um projeto que sempre visa a educação, que eu acho que é o principal aqui na FEBIC, né? Verdade. A FEBIC está celebrando 10 anos de história e ao longo desse tempo muitos jovens descobriram que a pesquisa pode transformar a forma como vivemos a escola. Para quem participa, não é apenas sobre apresentar projetos, é sobre viver experiências que despertam a curiosidade, criam novas oportunidades e mostram que a ciência pode estar presente em qualquer área do conhecimento. Fazer iniciação científica é aprender a olhar para problemas do dia a dia com novas perguntas, buscar soluções, errar, ajustar e tentar de novo. É um processo que fortalece a criatividade, a autonomia e o trabalho em equipe. Neste episódio, vamos conhecer estudantes que decidiram trilhar esse caminho e que têm mostrado com seus projetos que a pesquisa vai muito além das notas ou dos prêmios. É sobre acreditar nas próprias ideias, crescer pessoalmente e perceber que o conhecimento pode transformar tanto a vida de quem pesquisa quanto à realidade ao seu redor. E nós, é claro, vamos começar a nossa rodada de perguntas e de reflexões. E daí, para nós, assim, darmos aquele início bem gostoso, eu gostaria de entender, gostaria de compreender um pouquinho qual foi a motivação, o que instigou, o que assim fez, vocês a iniciarem, a desenvolver os projetos de iniciação científica? Bom, eu acho que o meu principal, inspiração foi a minha mãe. Minha mãe, ela é pedagoga, sempre foi pedagoga. O sonho dela era ser professora. E eu acho que a paixão que ela tinha pela educação, e ela ainda tem sendo diretora atualmente, passou para mim, de mãe para filho. E eu sempre tive um interesse enorme pela educação. Sempre foi uma paixão minha. E então eu juntei isso com um problema que a gente tem atualmente, que são as climáticas. E eu segui em duas áreas que são minha paixão: geografia com as zonas climáticas e a educação com a testagem de jogo sério para educar sobre o tema, né? Bem, eu acho que o meu também tem um pouco sobre isso. Meus pais são professores. Meu pai também é um pesquisador da área. E quando eu entrei no ensino médio, eu fui para o Instituto Federal do meu estado. E eu acabei encontrando uma orientadora que para mim virou uma mãe também. Minha mãe da ciência, ela me ajudou, pegou na minha mão, me ensinou todos os passos. E fez eu ter essa paixão por fazer ciência, por estar em esses ambientes que vai além de expor trabalhos e aprender com novos trabalhos, mas são experiências que a gente realmente vai levar para a vida. Aqui a gente pensa que a FEBIC são 5 dias, mas na verdade vai muito além disso. Tem toda a preparação que a gente tem antes de vir para cá, o pós, que mesmo ganhando premiação ou não, é algo que é muito valioso na nossa vida acadêmica, né? Eita, coisa boa! E você, Aguinaldo? Tá. Lá, como é uma escola técnica, já é para nível pós-médio, a nossa cidade é pequena, ela é até 40 mil habitantes, então a gente focou em trazer algo para a comunidade, tá? Então, a gente procurou um tema água, que lá é um pouco sensível, por essa questão que passa muito tempo sem chover e dá muito problemas com enchente. Então, a gente usou o tema água, a gente buscou uma parceria com a empresa lá, que é a Cesan, que é a distribuidora de água na cidade, e a gente foi ver o que eles tinham, para a gente poder tomar uma decisão, porque o primeiro curso de IoT, depois eu posso explicar melhor o que é esse curso, que ele engloba muita coisa, e eles falaram que eles tinham um problema nessa questão de vazão de água, de perder água potável, água já tratada. E junto com o pessoal da UFS, Universidade Federal do Espírito Santo, e o pessoal do IFES também, a gente teve apoio da diretora, do governo, para a gente poder iniciar uma pesquisa, junto com a Cesan, e eles passaram para a gente dados muito importantes para a gente iniciar, o projeto ali. Então foi, resumidamente, o sistema, depois a gente pode explicar melhor, mas foi para deixar algo para a comunidade, deixar um legado, trazer algo para a gente, porque a água é um bem limitado, ela está aí, mas
né? A gente depende tanto dela e perder, né? Deixar de desperdiçar algo assim é importante para a nossa geração e para a próxima que vem, né? Então foi mais focado para a comunidade. Olha só que coisa interessante. Nós precisamos entender que quando a gente vem para a FEBIC e a gente conhece os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui, a gente vê projetos focados em diversas áreas. Diversas áreas do conhecimento e que vão beneficiar diversas outras áreas do conhecimento. E isso é surpreendente, nós passarmos e observarmos que tem sim estudantes que estão observando o mundo ao seu redor e que estão preocupados com este mundo ao seu redor, que estão preocupados com dificuldades, que estão preocupados com tantas e tantas coisas que estão acontecendo ao seu redor e que precisa de solução, né? E daí pega essa ideia, transforma num projeto e traz para a FEBIC, mas para nós começarmos a dialogar, para nós começarmos aí a pensar um pouquinho mais a fundo, né? Eu gostaria de compreender e de conhecer um pouquinho o projeto de vocês. Então, em que sentido? Eu gostaria, literalmente, assim, que vocês explicassem, né, resumidamente, claro para mim, o que vocês estão fazendo no projeto? O que é esse projeto? O que já produziram? Qual é o resultado esperado? Eu gostaria de compreender um pouquinho. Bem, eu vim aqui para a 10ª FEBIC representando o projeto Cinemina. O projeto Cinemina é um projeto que une cinema, que fala sobre a importância disso na mineração de uma maneira sustentável e que tem um grande impacto social e ambiental. Então, nosso objetivo é mudar essa cabeça das pessoas que a mineração é algo negativo para a sociedade, mas é algo extremamente positivo e necessário. Então, nós levamos algo que é interativo com os alunos, que prenda a atenção deles. Para alunos do terceiro ano do ensino médio ou nono ano também, a gente leva filmes que falam sobre a mineração, o dia a dia e algumas experiências também. Depois desses filmes, a gente troca ideia com eles sobre experiências que nós já tivemos, com os nossos professores, roda de conversa. A gente passa um vídeo sobre um tour do nosso instituto, os laboratórios que a gente tem, tudo que a gente pode fazer na prática, para que assim eles possam ser incentivados a procurar essa área. Porque o nosso estado, né, o Amapá, está sendo visto agora como uma grande potência para a exploração de petróleo. Mas infelizmente, se a gente for jogar nos dados, a maioria dos profissionais que vêm são de fora. Mesmo o Instituto Federal de lá tendo muitos cursos relacionados à área de mineração, geoprocessamento, engenharia de minas, infelizmente os jovens ainda não veem isso como algo proveitoso. Atrativo. Exatamente. E o nosso objetivo do trabalho é realmente mostrar que a mineração ela dá uma estabilidade, não só financeira, mas também pelo grande impacto que ele tem de maneira social e ambiental. E ao final a gente passa um formulário para eles, para saber como foi a experiência deles com o filme, com o projeto, com a roda de conversa. E em todas as nossas sessões ainda não tivemos resultados negativos com a experiência geral do projeto. Todos tiveram uma boa experiência e mostraram que o projeto realmente teve essa virada de chave para eles, sabe? Mostrou que a mineração não é algo que é distante, é algo que pode ser uma realidade, é algo que realmente pode dar um futuro para eles. Eita, coisa boa. E você, André? O meu projeto é o Orbis, né? A gente chama ele de Orbis, foi um nome dado pelo nosso orientador, que ele indicou pra gente, é um nome em latim, que significa basicamente Orbis. E a gente tem essa questão que... Por que a gente criou um jogo sério para ensinar sobre transições climáticas? Eu acho que qualquer cientista atualmente, que se preze e estude, ele entende a calamidade que é as mudanças climáticas. A gente entende o problema que elas causam, entende os problemas que elas vão trazer para a humanidade. Mas o problema e quando a gente fala de um estudante comum, quando a gente fala de uma pessoa comum que não tem tanta base acadêmica, né? A gente observa em diversos momentos as pessoas falarem, por exemplo, que a Terra ela vai ter algum problema ambiental, a Terra vai ter alguma diminuição de coisas ou disponibilidade de itens, que nem, por exemplo, ele falou da água, que o momento vai acabar, né? Mas, e quando a gente fala da questão social e econômica, quantas pessoas pensam nisso? O nosso jogo, ele baseia em observar o que os alunos eles sabem sobre essa questão econômica, social e ambiental e tentar trazer uma resposta sobre esse pensamento deles e melhorar esse pensamento deles. A gente observou, a gente fez um formulário pré e pós-jogo e aplicou o jogo no meio dos dois formulários.
é visível que os alunos eles entendem a questão ambiental, mas quando a gente fala da questão social e econômica, eles são totalmente desviados. A gente tinha uma aluna que eu observei que eu achei muito engraçada, porque a gente é uma escola particular, então muitas vezes a gente vive numa bolha. E uma aluna, eu lembro que ela, basicamente, ela não entendia o porquê que uma pessoa que ela é mais pobre, ela vai sofrer mais pelas mudanças climáticas. Ela não conseguia compreender, na cabeça dela não entrava, e a gente observa essa questão e a gente fica, caramba, ela é uma aluna comum, ela tá no primeiro ano do ensino médio, mas ela não tem essa consciência. Sim. De compreender que não é só, por exemplo, acabou a água. Tá, mas calma aí, acabou a água. Mas o impacto vai ser diferente para pessoas diferentes, né? E assim por diante. Então a gente traz essa temática, né? Essa temática é importante sobre as mudanças climáticas, sobre os problemas que elas vão causar e como elas vão causar nesses problemas, e uma possibilidade talvez de pausar ela, né? De tentar minimizar os efeitos que a gente vai ter nela. Então o projeto ele se baseia na conscientização sobre o tema, que atualmente não é tão liderado no Brasil. A educação do Brasil, infelizmente, ela é deficiente, e a educação, principalmente do tema, ela é deficiente. Durante o projeto, a gente teve conversas com diversos professores, e eu tive a sorte de ter uma professora muito acolhedora para o meu projeto, que foi a professora Tamires. Um beijo, professora Tamires, se você estiver vendo esse vídeo ou esse podcast. Ela foi uma professora que ela era carrasca com os alunos, fazia eles aplicarem o jogo com a gente, mas ela era um amor de pessoa com quem era do projeto. E eu lembro que ela comentou essa questão comigo, ela falou, nossa, é muito engraçado porque a gente passa sobre mudanças climáticas, mas a gente passa por uma semana. Vai lá, explica o que vai acontecer com o mundo, com a questão ambiental, e não fala mais nada. E é uma questão assim que a gente tem que entrar fundo, a gente tem que falar. Porque todo mundo fala do famoso apocalipse da Bíblia, mas quem fala sobre o apocalipse climático que a gente vai ter, né? Sim, é verdade. A gente percebe que cada projeto ele visa resolver uma problemática, né? Mas sempre envolve aqueles que estão ao nosso redor, né? E nós nos preocupamos com eles. Nos preocupamos porque nós queremos que as suas vidas e as suas realidades também sejam mudadas com o resultado daquilo que nós estamos produzindo, né? E coisa boa é olhar e ver, como nós já vimos, alguém chegar e dizer, poxa, olha, minha vida mudou, porque a sua pesquisa realmente foi boa, a minha realidade mudou, né? E assim por diante. Mas eu quero continuar essa reflexão da seguinte forma. Chegou um momento muito bacana, é o momento que eu mais gosto, que é o momento de nós fofocarmos. Eu adoro fofocar, eu adoro falar dos outros, mas falar bem. Fofocar falando bem, é óbvio, né? E daí eu queria falar a respeito de uma pessoa, que é o professor orientador, né? Eu queria fofocar a respeito dele, né? E daí eu queria perguntar para vocês, né? Quem é ou quais são, né? Quem são esses orientadores que estão acompanhando vocês? E gostaria de compreender, né? Como está sendo esse papel do orientador, né? De que forma esse orientador tem contribuído, ajudado vocês nessa caminhada do desenvolvimento de pesquisa? Eu tive uma orientadora está aqui com a gente hoje, que é a Eliette, né? Ela é coordenadora do curso de IoT, né, no nosso centro técnico. Ela ajudou na parte, né, do apoio dela, moral, tanto no torneio de robótica. Hoje ela está aí o tempo todo com a gente, né? E incentivando a gente ali, né, correndo atrás, né, ajudando a gente na agenda, né, conversando com o pessoal da coordenação da FEBIC. Hoje a gente está também aqui com a nossa diretora, que ela pôde vir, mas a gente teve, no apoio do trabalho, a gente também teve uma co-orientadora, que foi a Paula Perim, mas infelizmente ela não pôde ir porque ela tem um mestrado. Sim. Né, mas o legal lá é que a cidade toda abraçou a nossa ideia, né? Porque ela trata não só a nossa dor, né? Como eu falei, quando a gente entrou com a ideia de monitorar a questão da água lá em tempo real, o primeiro papo, né, que foi igual vocês buscaram esse fundamento, a gente precisava saber se aquilo funcionaria ou não. Então, quando chegou para a gente os dados de perca de água e tudo, a gente foi procurar saber se aquilo já existia. E não existe no Brasil. O Brasil todo sofre com isso.
os avaliadores da FEBIC virtual, né, que foram de estados diferentes, do norte, do nordeste e tal, eles questionaram o mesmo problema. Nossa, aqui a gente tem esse problema da água vazar e ninguém vem consertar, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, né, junto com o instrutor da UFES, o professor Zé Carlos, ele foi buscar isso daí. Fizemos busca de patente no Brasil, não tem. Buscamos mundialmente, também não tinha. Então a gente entrou com pedido de patente dessa situação. Tanto a Joelma, diretora, quanto a Eliette, coordenadora, ajudando a gente, porque, né, trabalho fica difícil. Então a importância de todos os professores, depois se vocês puderem passar no instante, vocês vão ver que tem lá, tipo, 20 pessoas atrás da nossa maquete. Nossa maquete era gigante, a gente teve que reduzir ela para 1/4 do tamanho para poder trazer. Então, assim, sem eles não daria pra nem estar aqui, entendeu? Pela correria, por tudo, não teria como. Então, eles foram praticamente 70% do... A minha ideia foi, tipo, projetar, né, e buscar as informações para poder fazer. E a deles foi para poder coordenar a gente, porque não teria como andar com isso adiante, né? Botar força ali. Vai que dá certo, vai que dá certo. Olha só, orientador, seu papel é fundamental. Sim, meu projeto, ele tá aqui sendo orientado pelo professor José Furtado, queria mandar até um beijo para ele. Ele que, assim, chamou a gente para mostrar esse trabalho da mineração. Ele também se formou no ensino médio técnico em mineração, assim como eu, e depois voltou para lá como professor. Então é algo que pra gente é muito bacana. Ele foi uma pessoa, assim, que realmente mostrou pra gente como fazer isso e como instigar essa vontade nos jovens. Essa vontade que ele, como professor, instiga em sala de aula todos os dias. Então, ele orientou a gente em todo o trabalho. E também a gente tem a nossa co-orientadora, que veio aqui com a gente, tá aqui com a gente, a Lídia Deli. Ela é a orientadora, assim, que mais incentiva a gente lá no meu instituto. Na verdade, todos os meus professores do meu técnico são maravilhosos. Todos eles instigam a gente a ter essa vontade de fazer ciência. E a Lídia é a pessoa que inscreve a gente pra FEBIC, que traz um monte de adolescente do outro lado do país pra viver esses 5 dias, pra gente realmente ter essa experiência. E eles são, assim, fundamentais para tudo isso, porque a gente tá aqui, a gente tá representando o projeto, mas nada disso seria possível se não tivesse quem segurasse na nossa mão, mostrasse, olha, tem que fazer isso, isso, aquilo, vamos lá, eu vou te ajudar e a gente vai fazer junto. E é muito importante mostrar que aqui a gente apresenta o trabalho sozinho, mas tudo isso foi porque teve uma preparação antes. Tiveram pessoas capacitadas que escreveram a gente, que principalmente acreditaram no nosso trabalho e que a gente ia conseguir fazer isso. Porque, infelizmente, ainda existem estudantes que não têm essa oportunidade, às vezes, por não ter alguém que dê esse direcionamento. Sim. E, principalmente, acredite, né, que eles têm essa capacidade de participar de algo tão grande como é a FEBIC. Então, os orientadores são fundamentais e os meus, o José Furtado, a Lídia, eles são maravilhosos. Eu me sinto muito honrada de ter pessoas tão capacitadas me direcionando e eu fico muito feliz deles confiarem em mim também. Olha só, hein? A Alicia deu aqui uma indireta, Alicia. Eu vou ser sincero. Como assim indireta? Você, professor, orientador, que ainda não sabe que é orientador, que ainda não sabe que vai ser um ótimo orientador, eu te incentivo, mergulhe nesse mundo da pesquisa científica, dos projetos de alfabetização, de iniciação e de educação científica. Se você ainda não entendeu, eu vou te explicar melhor. Talvez você tenha um grupo de estudantes que estão assim, ó, com a criatividade à flor da pele, esperando apenas você dizer: vamos fazer, que eles vão te agarrar e não vão mais te largar, viu? E você, André? Eu diria que eu me identifico um pouco com a Alice, no sentido de ter vários orientadores. Como eu falei, a gente fez o projeto em parceria com o professor Tamires, do Fundamental da nossa escola, e com o professor Rodrigo, na época do ensino médio. E era o tempo todo puxando de orelha em mim. Eu sou coordenador do projeto, e aí eu sou o principal que tá sempre lá, e é toda hora: a gente precisa falar com o André. Tem o Guilherme, tem o Kalel, tinha até o Rafael que podia falar pra ele, mas não, era sempre o André que tem que dar o puxão de orelha. E eu ouvi: não, mas pode adicionar isso, não, mas pode mudar isso. E eu acho que, sinceramente, a gente às vezes, a gente não gosta do puxão de orelha na hora, mas depois a gente percebe que, meu Deus, o puxão de orelha ele precisava. E valeu a pena. Valeu a pena. A gente teve uma questão que foi, que nem foi da parte social e econômica, né, das mudanças climáticas.
eu tive um puxão de orelha grande, um puxão de orelha assim enorme, que eu fiz só 2 perguntas relacionadas à parte econômica das mudanças climáticas no nosso formulário. E aí o professor Rodrigo, na época, chegou pra mim e falou bem assim: tá, tu não queria focar nessa parte? Por que tu tá fazendo 2 perguntas só sobre o tema? Aí eu falei, acho que eu vou fazer mais. Acho que eu não tinha percebido, professor. Não tinha percebido que era só 2. Aí acontece que quando a gente chegou pra feira aqui, né, com mais perguntas sobre a questão econômica e social pros alunos, né, e com mais esse tema referenciado no trabalho, inclusive uma avaliadora, ela pegou e elogiou essa questão minha. Ela falou, às vezes a gente foca na questão social, mas a gente esquece que a economia também vai ser afetada por isso. Aí na hora eu lembrei do professor Rodrigo e falei, vixe, eu vou chegar na escola um dia, ele vai me falar, ó, o puxão de orelha que eu te dei aí, ó. Eu avisei. Eu avisei, isso mesmo. E é assim, é sempre assim, a gente tem vários orientadores. Eu pessoalmente vejo o meu orientador, né, o Bruno, eu falo que é sempre assim, que a gente é uma família. O Bruno é meu pai e o meu orientador, o Ort, ele é o meu irmão mais velho. É toda hora briga comigo, mas é sempre aquela coisa. É uma briga com um carinho, assim, né? Sim. Que coisa boa! Olha só, nós compreendemos, professor orientador, que você tem um papel fundamental. Isso mesmo, você é especial, você auxilia, você ajuda, você pega na mão, você incentiva, mas você também briga, você também puxa a orelha. Mas a gente sabe que esse puxãozinho de orelha, essa correção é para o nosso bem, é para que o projeto caminhe cada vez melhor. E daí agora, para nós falarmos mais um pouquinho sobre vocês e o projeto de vocês, eu gostaria de compreender, né, dentro de cada projeto, e a gente tem projetos diversificados aqui, eu gostaria de entender quais foram os principais, ou qual está sendo, né? Quais estão sendo os principais desafios do projeto de vocês? Bom, eu diria que é muito a parte metodológica, Marcos. Eu inclusive pontuei isso com uma avaliadora nossa, né? A gente estava conversando e eu falei assim, bom, a gente sabe que o projeto está sendo eficaz, porque a gente observa que os alunos estão respondendo melhor o segundo formulário. Mas a gente também percebe que alguns alunos não estão respondendo melhor. Porque a questão metodológica e educacional, ela é muito complicada porque ela não funciona para todo mundo. Assim como o papel e caneta pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para você, a questão do jogo sério pode funcionar para mim, mas não pode funcionar para a Alicia. Então é uma questão complicada, porque a educação ela é uma variável muito grande. Verdade. A gente lida com muitos alunos de uma vez, e nem sempre ela vai ser 100% correta, ela nem sempre vai ser 100% eficaz. E a questão que a gente tenta trazer é o quanto que a gente pode melhorar essa questão. A gente nunca vai ser perfeito, mas a gente pode chegar perto disso, pelo menos. Sim. Eu acho que meu projeto, a gente tem algo muito difícil e sério de ser tratado, que é algo que é a mineração, que é um assunto sério, mas a gente precisa levar de uma maneira lúdica e que chame a atenção dos alunos. O que acho que o Marcos aqui como professor pode dizer que é difícil. É difícil. É difícil prender a atenção por muito tempo, ainda mais falando sobre assuntos que não tá no dia a dia deles, que às vezes não interessam. Então acho que a principal dificuldade foi realmente ter esse jeito de instigar eles, de mostrar para eles que é algo que vai ser necessário para eles. Sim. Eu acho que o que ajudou muito nisso foi porque a minha equipe ela é composta por 3 meninas, né? Nós fomos orientados, somos 3 meninas. E nós temos geralmente a mesma idade do público que nós estamos querendo alcançar. Então a gente sabe a maneira ali de falar, o jeitinho de chamar a atenção, um jeitinho deles entenderem de uma maneira simples. E isso tem gerado muitos resultados. Mas também, como o André falou, sempre existe aquela minoria que às vezes não é alcançada. E é importante a gente deixar claro que a gente não trabalha com a maioria, mas a gente tem que pensar sempre num todo. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ter várias formas de falar para se comunicar com todos os públicos. Sim. E que todos possam entender, desde de uma maneira mais simples a uma maneira mais difícil, a uma maneira mais lúdica.
Então, tem que ter esse cuidado para saber como se comunicar com diversos públicos. Sim, e estar na sala de aula é um desafio, né? A gente dá aula, por exemplo, para salas que tem 30 estudantes, 35 estudantes, 40 estudantes, né? E quando você está ali presencial, você tem 40 cabeças totalmente diferentes, 40 cabeças que às vezes vão prestar muita atenção em você e às vezes não estão nem aí para você. Mas não é no sentido de não estar na sala de aula, é que aquilo que você está ensinando não lhe chama atenção. Não é algo que, tipo, nossa, eu não quero me aprofundar nisso daqui, então por que eu tenho que prestar tanta atenção, né? E literalmente é isso, mas aí vocês, vamos assim dizer que é algo muito, muito mais profundo, porque você está trazendo uma temática bem pontual. Sim. Que não está na grade curricular deles. Exatamente. Né? Tipo assim, não é falado com frequência, né? E assim por diante. Por exemplo, será que o professor de matemática fala a respeito de mineração? Exatamente. Será que o professor de física fala a respeito de mineração, né? Será que o professor de geografia fala, de história fala? Pô, mas se nenhum professor fala, daqui a pouco alguém tá vindo aqui, tá me dizendo e tá me falando esse nome, esse processo, esse projeto, o que é isso? Ah, não, então... E a mente meio que... É muito difícil de ser mudado, porque é aquela fase da vida que sempre tem aquela certeza de que eu sei e ponto. E a gente tem que mudar essa chavinha, mostrar pra eles. Às vezes a gente chega lá falando de mineração, aí todo mundo já pensa desastre, tudo de ruim que pode acontecer. E a gente tem que ter aquele cuidado, aquele tato de mudar a cabeça, mas de uma maneira com muito cuidado também. Sim. Porque eles estão saindo de uma zona de conforto. Sim. Então tem que ter muito, muito esse cuidado. Acho que é a parte mais difícil. Eita, coisa boa. E você lá, Agnaldo? Então, o meu, né, já deu para perceber que ele não é voltado para a educação. Acho muito bacana. Depois ali fora a gente conversa sobre essa parte. Né, como eu estudo programação, já trabalho com isso, né, tudo é muito variável. Só que eu acho que o maior desafio pro nosso projeto, por não existir ainda, a gente não tem no que se espelhar. Não possui uma base nem teórica. Não tem. Então a gente teve que fazer do zero, teve que pegar dados. Para vocês terem ideia, na nossa região lá, né, essa empresa que nos cedeu dados, ela é parte do governo, então ela pode abrir alguns dados. Ela atende, são 78 municípios no Espírito Santo, 53 ela que atende, tá? No nosso município chegou a 22% de perca dessa água já tratada. Muita água. É muita, mas isso é dentro do que é permitido no Brasil pela lei. Só que, dependendo de situações, chegou a 53% no estado. Então, assim, se você for ver, metade da água foi perdida, tá? Com desperdício, mas não é culpa dessa situação. É desperdício de vários fatores. Pode ser um desastre natural, que rompeu a tubulação. Sim. Quando você faz uma manutenção, você tem que limpar, né? Você utiliza uma água de descarte. Essa não tem como resolver, porque ela tem que ser utilizada para limpar ali, né? Para não nenhum produto, né, químico ou qualquer restígio. Então, isso daí não tem como resolver. Então, o nosso desafio inicialmente era conseguir provar, né, junto com a engenharia da empresa, né, que aquilo realmente funcionaria. Tipo, isso aqui eu quero deixar pronto, né, e eu quero ver se isso funciona. Então a gente, né, começou a usar variáveis para poder ver a questão de pressão, porque a água é muito volátil, então você não consegue monitorar igual eu monitoro redes, né, monitoro equipamentos, monitoro clientes, porque a internet ou você tem ou você não tem, a luz de fibra ótica você quebrou, parou, a água não. A água ela continua vazando. Então você tem que medir pressão e vazão, presença e não, né? São variáveis. Então cada bairro, né, assim simulando para vocês, se a gente for aplicar numa metrópole, cada bairro vai ter a sua pressão diferente, vai ter o consumo diferente. Então você vai ter que fazer calibramentos diferentes para regiões. E eu não posso aplicar isso agora em ambiente externo, porque eu não posso simplesmente ir lá e ir colocando um dispositivo na casa das pessoas na tubulação, porque senão teria que ter obras e tudo. Né, e como eu estou no final da patente, né, então fica um pouquinho complicado. Então o desafio foi primeiro ter esses dados, pensar em algo para funcionar realmente, para não ser uma brincadeira, né, de criança, igual vocês, o projeto de vocês é sério, é algo muito importante. E que eu penso assim, igual o seu, a gente sempre bate na questão financeira, não tem jeito. Eu quero que o mundo seja melhor, mas a gente tem que entender que as pessoas têm que pagar suas contas. Sim. Então,
eu não estou pensando, né? Ontem teve avaliadores, teve pessoas que passaram no estante e falaram, mas quanto que vai custar? Isso aí dá dinheiro, isso aí se você vender e der certo, você vai ficar rico e tal. Eu falo, eu não sei, eu nem sei se isso aqui vai vender, eu não quero, isso não é agora, entendeu? Eu só quero que isso aqui funcione, que fique pronto para vocês. Eu penso de uma forma assim, é igual o jogo, você programou o jogo vai funcionar. E quando você coloca fator humano, tá? Não sou que eu sou... A IA não vai tomar o emprego de ninguém precisa ficar com medo, tá? As pessoas vão evoluir com o tempo, né? As vagas vão continuar aí, o serviço vai continuar. Ela veio para ajudar, tá? Eu penso assim, eu sendo mais velho, eu penso isso, eu não tenho medo de perder o emprego por isso, vocês também não precisam ter medo. Não vai aparecer, né, professor, vagas novas. O que vai acontecer é uma atualização. É o que a gente viveu em 10 anos, vocês estão vivendo em 2, tá? De evolução. Então eu utilizei IA para poder facilitar o calibramento, né? Agora no finalzinho, na parte 2 do projeto, já estou fazendo a versão mobile para, né, reduzir essa parte. Então assim, é deixar algo pronto para vocês utilizarem. Talvez isso fique pronto daqui 10 anos, 20 anos, 5 anos, né? Mas é deixar pronto para todo mundo ser beneficiado. Se vai ser minha cidade, se vai ser meu estado, se vai ser outro estado, se vai ser outro país, eu não sei. Mas eu fiquei muito feliz por não existir. Então, aquilo que incentivou a gente. Algo inédito. É algo inédito. Então, infelizmente, eu não consigo, ter um espelho para poder replicar, para poder pensar, entendeu? E quando a gente fala de pesquisa, se você tem um ponto inicial, se você tem um experimento próximo, se você tem um equipamento próximo, que faz algo próximo, você pode utilizar muitas aquelas coisas para fazer adaptações, mudar, né? E quando não tem, é realmente bem mais complicado, né? Eu acredito, inclusive, né, apontar que ele falou que nem a questão do jogo. É uma coisa que a gente é variável 100% do tempo. A questão humana é complicada, porque a gente fala que a gente vai lá, cria o jogo, aí, não, tá tudo certo, manda pra tester. O tester vai lá e fala, achei 10 bugs diferentes. Sim. E eu imagino quantas variáveis que tem com uma questão tão complicada quanto a água encanada. Sim. Que a gente às vezes não acha que é tão incrível, mas quando a gente vai, por exemplo, aqui em Joinville tem uma estimativa de como que é o encanamento por toda a cidade. A gente tem a água de Joinville, que é muito famosa pela água boa que tem, e é uma loucura. O mapa de encanamento é uma loucura, então eu imagino como que deve ser para lidar com a situação humana, com essa loucura que é o mapa de encanamento. E é outra realidade. Monitorar isso, né? E nós precisamos entender, professor orientador, e o meu recado agora vai para você, que desafios nós sempre vamos ter, né? E o desafio é tanto para você que orienta, quanto para o estudante que está desenvolvendo pesquisa. Nós temos desafios como o tempo, nós temos desafios como falta de equipamento, nós temos desafios como falta de verba financeira, nós temos desafio com falta de mão de obra, nós temos inúmeros, se fosse para enumerar aqui, e daí assim, cada projeto é um desafio, possui desafios diferentes, olhando para a sua especificidade, né? Mas cabe a nós também fortalecermos nos nossos estudantes a criatividade para identificar como vencemos este desafio. De que forma vamos vencer este desafio e assim por diante. Para nós encerrarmos o nosso diálogo, eu gostaria de ficar aqui mais tempo com vocês. Para nós encerrarmos o nosso diálogo, eu gostaria, né, que vocês deixassem uma mensagem, deixassem uma reflexão para todos aqueles estudantes que não conseguiram vir para a FEBIC nessa 10ª edição. Eu queria começar primeiro falando das minhas colegas também, que fazem parte do projeto comigo, a Maria Ohane e a Ana Gabriela. Elas foram meninas incríveis e que a gente está trabalhando sempre em conjunto. Tiveram outras colegas nossas que não conseguiram vir aqui para a FEBIC, mas elas falaram pra gente que já foi uma experiência incrível passar pela etapa virtual, ter oportunidade de passar por avaliadores na etapa virtual, que são pessoas assim, que contribuíram muito para o trabalho. Então, isso é algo muito bom, que é uma contribuição a mais para uma melhoria. Então, às vezes a gente pensa que foi algo negativo, o projeto não é bom o suficiente, desiste do trabalho, mas na verdade é aí que tem que continuar, porque significa que tem o que melhorar.
Sim. Então, é muito importante que você, como estudante, não pense que porque o seu projeto não passou em uma feira, não foi aprovado em um congresso, ou às vezes até algum professor orientador não viu ali da maneira que você gostaria que ele visse, é algo que você tem que melhorar, não algo para você desistir. Então, é algo que você tem que buscar mais, pesquisar mais, ver mais referências, mais métodos, outras coisas, procurar pessoas também da área que possam te dar um direcionamento de como fazer. Então, é muito importante que o estudante entenda que ele não é apenas um estudante dentro de uma instituição, mas ele é alguém que vai fazer a pesquisa, ele é alguém fundamental lá dentro. Ele é um pesquisador, e aqui nós estamos como pesquisadores. Eita, coisa boa. Às vezes você se vê ali também como alguém muito novo. Eu, ano passado, vim pra cá com 15 anos, gente. Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui na FEBIC? Cheio de gente, muita coisa, muita informação. E aqui eu vim pra cá e só me mostrou quanto eles acreditam no nosso trabalho. A prova disso é que tem criancinha de 5 anos apresentando o projeto, a coisa mais linda eles apresentando. Então, seu trabalho é bom, seu trabalho ele é eficaz, ele pode ser melhorado. Então, trabalhe para que ele possa ser melhorado. Não veja, ao invés de você ter passado como algo ruim, significa que você tem o que aprender ainda, e aprender é sempre muito bom. Verdade. Eu acho que eu concordo muito nessa questão da Alicia do não desistir da pesquisa, dessa questão de continuar a investir. E eu falo pela minha experiência própria, gente. No meu primeiro ano, eu fui totalmente detonado. Eu fui para uma fase de tentativa virtual e eu não passei nem para fase virtual, galera. Nem fui para fase virtual. Eu não tive nenhuma pontuação e foi, na época, para mim, devastador. Porque para um pesquisador não ter o reconhecimento, às vezes, é o pior sentimento. Mas eu falo uma coisa, eu não desisti. Eu fui em frente, eu investi, eu pesquisei, eu melhorei, eu refinei a minha pesquisa. E o segundo ano que eu estive no ensino médio, eu fui pra FEBIC do ano passado, estive na nona FEBIC também. E, gente, o sentimento, ele é maravilhoso. Eu sempre falo para todos os estudantes aqui de Joinville que eles não conseguiram vir pra feira, mas podiam visitar. Eu falo, venham, aproveitem, conheçam, que criem conhecimento, conversem com pessoas. André, eu não passei na fase virtual, eu não consegui vir pra FEBIC. Cara, converse com gente online. A gente hoje em dia tem Meet, a gente tem Google. Por que você não tenta conversar com, por exemplo, um professor de universidade para ver o que ele acha? Tenta fazer uma discussão com ele. E é sempre uma coisa muito enriquecedora. Eu amo estar aqui, eu amo falar com as pessoas. O meu professor, o orientador Bruno, ele briga comigo, ele fala que eu sou um fofoqueiro. Porque ele fala que se acontecer alguma coisa na feira, o André sabe. Acontecer alguma coisa na feira, alguém já contou pro André. E eu adoro isso, é uma sensação maravilhosa. E invista o seu trabalho, não desista dele. Tente até você conseguir. E se você teve alguma pontuação, não fique bravo com ela, não ache que a pessoa está incorreta. Pegue essa pontuação e pense se você pode melhorar e como você pode melhorar com aquela pontuação. Coisa boa. Aguinaldo, antes de você deixar sua mensagem, né, eu gostaria de fortalecer algo aqui, que a FEBIC, ela é uma das únicas feiras, se não a única feira, na verdade, né, do país, que aceita trabalhos de todos os níveis de ensino, né? Nós aceitamos desde a educação infantil, desde lá do berçário, 0 a 1, 1 a 2, até o pós-médio, a graduação, a pós-graduação e assim por diante, né? Então aqui existe uma troca de experiências riquíssima também entre as idades, né? Não é só entre projetos, é entre as idades. Por quê? Quando a gente vai, por exemplo, para superior, para graduação, pós-graduação e até técnico profissionalizante, a gente tem dificuldade de encontrar feiras onde você pode ir apresentar o seu projeto. E é aí que a FEBIC entra, né, abrindo esse espaço para que todos os níveis e todas as modalidades de ensino possam então vir apresentar aí o seu trabalho. Aguinaldo veio do técnico, né, Aguinaldo? Sim. De um curso técnico para apresentar o seu projeto para FEBIC. Eu precisava destacar isso antes, viu, Aguinaldo? Então, assim, eu falo para essa geração, né, deles aí, que realmente até eu fico um pouco triste porque eu vi, né, nas apresentações virtuais, tem stands vazios, né?
que o pessoal não conseguiu vir pro presencial. Eu fico até triste, né? A Alicia falou que passou 30 horas de voo, né? Sim. Então são oportunidades que realmente é de cortar o coração, porque eu sei que são projetos bons. Eu tive contato com as pessoas, eram projetos assim, deveriam estar ali. Eu sei que é um pouco complicado essa parte financeira, a gente, inclusive a minha equipe, né, agradeceu o Aruan que veio comigo, o Iago, não, desculpa, o Igor, ele fica bravo se eu errar o nome dele, o Igor. Ele errou seu nome, ele errou. Errei de propósito. O Igor, né, a minha equipe, igual eu falei, ela era composta muito mais pessoas, mas são vários categorias. Agora eles estão trabalhando com outro projeto que é de vida terrestre, já vai ser um outro projeto que deve vir para a FEBIC ano que vem, espero que eles consigam. Opa, coisa boa! Então a gente busca ajuda com empresas privadas que apenas apoiam porque gostam da iniciativa. Tá? Então esse ano a gente teve a ajuda de 11 empresas, a gente teve a ajuda também, claro, do Bruno Lamas, que está investindo muito lá no nosso estado na parte de tecnologia de ensino. Tá, a nossa diretora Joelma, que foi atrás, igual eu falei, não tem como a gente correr atrás de tudo, conseguiu uma parte para transporte. Então, assim, não tenho nada a reclamar do investimento de educação. Nosso CET, ele é o mais novo do estado, tá? Ele tem 1 ano para 2 anos agora que ele foi criado, não tinha escola técnica lá, a gente já tem 2 prêmios, dois prêmios do TBR, que é o Campeonato de Robótica, mais um prêmio de inovação. Então, assim, é um CET novo, uma escola nova. E já começou bem. Já começou bem, a gente vê a nossa primeira FEBIC, eu queria muito ter vindo em outras, mas eu peguei todos os vídeos, fui vendo a FEBIC 9, fui vendo o outro, fui vendo tudo que dava. Então, assim, aproveitem sim, tá? Agarrem quem puder, igual a Alicia falou, né, o nosso amigo que também falou, busquem, se você não passou, corra atrás, procure orientadores, procure pesquisas, você não precisa criar algo novo. O importante nem sempre é criar. Já existe tudo praticamente já está criado. Mas você pode pegar algo e melhorar. Sim. Que a ideia é essa, né? Por um acaso, eu consegui ali escapar, mas é raro, né? Inclusive, o meu teste é com equipamentos que já existem, né? Eu não tenho como inventar um equipamento, né? Eles já são criados, eu vou só unificar eles no equipamento só. Mas assim, busquem, estudem bastante, né? Tem meios hoje vocês têm tanta coisa bacana na internet que ensina de graça, tá? Na minha época de ensino médio não tinha um ensino técnico integrado, hoje já tem, tá? Faculdade era complicado, né? Quando fiz também. Então, assim, busquem oportunidade e venham para a FEBIC, né? Assim que possível, corram atrás, porque aqui realmente vocês trocar experiências incríveis. Eu tive um stand de alunos ali do ensino médio, de 15, 14 anos ali, com ideias que, assim, eu vou levar para poder complementar outras coisas, entendeu? Coisa boa. Incríveis. Acho que você deve convidar a gente, né? Para ir lá para Castelo. Pronto. Então, eu acho que a gente deveria, né, André e Alicia, né? Eu acho que ele deveria Eu conversar também. com a diretora. tá, não leve blusa, não tem praia, mas não precisa levar blusa de frio, porque lá é 40 graus no verão e 20 no inverno. A gente vai lá conversar com os estudantes, né? E dialogar um pouquinho, levar ideias. Pronto. Terra do café. Vamos. Opa, coisa Só boa! não tem chimarrão. Lá não tem chimarrão, tá? Só tem café. Lá é o Café é comigo mesmo. Então vamos pra Amapá, que eu levo vocês pra tomar um açaí. Um Também açaí de verdade. raiz, um açaí de verdade. sem açúcar. O André não tem como falar venham, porque nós já estamos aqui, né, Mas André? posso fazer recomendar algum lugar aqui em Joinville, né? Que coisa boa, gente. As falas dos nossos convidados mostraram que participar de projetos científicos é uma oportunidade única de aprendizado. Cada um destacou que ao mergulhar na iniciação científica descobriram não só novos conhecimentos, mas também habilidades como persistência, criatividade e trabalho em equipe. Um ponto comum foi a importância do professor orientador, que ajudou a dar forma às ideias e ofereceu apoio em momentos de dificuldade. Mas diante das limitações como de tempo, recursos
impulsos, inseguranças, os estudantes mostraram que é possível avançar quando se acredita no próprio potencial e na força da ciência. Mais do que medalhas e prêmios, os projetos deram a eles experiências que marcaram sua trajetória e abriram portas para novas oportunidades. A mensagem que fica é clara: a pesquisa pode transformar sua forma de ver o mundo e construir o futuro. Se você ainda não participou, este é o convite. Enriquece, isso mesmo, enriquece a nossa sabedoria, enriquece o nosso conhecimento, enriquece as possibilidades que a gente tem. Então, olha só, arrisque-se, comece com uma pergunta, procure apoio na sua escola e permita-se viver a experiência da iniciação científica. As trajetórias da Alicia, do Aguinaldo e do André mostram que a ciência pode ser vivida em qualquer etapa da vida escolar e em diferentes áreas do conhecimento. Eles provam que quando a curiosidade encontra dedicação, o resultado pode gerar impactos reais, tanto na escola quanto na comunidade. Esses jovens pesquisadores nos lembram que não é preciso esperar o futuro para começar a fazer ciência. O momento é agora, basta acreditar nas próprias ideias, buscar orientação e ter coragem de dar o primeiro passo. Participar da iniciação científica é descobrir talentos, fortalecer a autoconfiança e abrir caminhos para oportunidades que podem mudar a sua vida. Que essas histórias, as histórias da Alicia, do Aguinaldo e do André, possam mudar a sua forma de pensar a respeito de projetos de iniciação científica. Que essas histórias sirvam de inspiração para cada estudante acreditar no seu potencial, porque a próxima grande descoberta pode nascer através da sua pergunta. Eita, coisa boa! Eu quero agradecer, Alicia, muito obrigado por estar aqui junto comigo. Leve um abraço para os seus orientadores. André também, obrigado por estar aqui, viu? Mande um abraço para os seus orientadores. Aguinaldo, muito obrigado. Um abraço também para os seus orientadores, viu? Nosso diálogo foi bom demais, mas se deixar, nós fala mais umas 5 horas aqui, não é verdade? Gente, muito obrigado. Você que está nos assistindo, que está aí do outro lado da telinha, nós temos o prazer de convidar você, participe ativamente do PODIC, o podcast que conecta alunos e professores na emocionante jornada, isso mesmo, das pesquisas de alfabetização, iniciação e educação científica. Você pode enviar suas perguntas, fazer suas sugestões e contribuições aqui nos comentários ou ainda por e-mail, pesquisaibic@gmail.com. Não perca a chance de se envolver e contribuir para um diálogo inspirador sobre o futuro da ciência. E assim nós encerramos mais um PODIC. Esperamos que as reflexões, os diálogos que tivemos aqui tenham inspirado e mostrado o quanto a pesquisa contribui para o crescimento acadêmico e pessoal dos estudantes. Mais uma vez eu quero agradecer vocês que estão aqui comigo, viu? Que vieram de diversas cidades do nosso país. Muito obrigado por fazer parte deste momento. Tenho certeza que as reflexões aqui com certeza vai tocar muitos estudantes e muitos orientadores. Também agradeço a nossa equipe técnica, isso mesmo, eles que estão aqui filmando, editando, tirando foto, montando layout, designer e assim por diante. Muito obrigado, vocês fazem o PODIC acontecer. Até o próximo episódio, continuem curiosos, questionando e construindo conhecimento. Tchau, tchau, até o próximo episódio.